Muito bom dia, bom fim de semana, e porque é sexta-feira e depois do período de festas, aí está o regresso do Visto de Fora, como sempre o olhar de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal, um olhar sobre a atualidade, Begonha Inigues, o Olivier Bonamici, numa conversa sempre bem humorada e bem orientada pelo jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos, bom ano, meus queridos amigos. Bom dia, bom ano, bem-vindos ao Visto de Fora, é o primeiro de facto de 2021, já com a Begonha e o Olivier refeitos desta época festiva. E correram bem as festas, Begonha, como é que foi? Os reis foram generosos? Muito bom dia a todos, aos ouvintes da... Vamos tentar melhorar aqui a qualidade do teu som, Begonha, para te ouvir em condições, sendo que para os espanhóis, de facto, o Dia de Reis é a data principal e imagino por isso que ainda vens com o sabor dos doces de reis, não é? Muito bom dia a todos, agora sim, eu que tenho o directo, que bom estar cá de novo. É verdade que o Día de Reis é o principal, mas acho que como quase todos os ouvintes da Renascença, este Natal foi totalmente diferente para todos. Se serve de exemplo, eu tive de mudar todos os meus planos, pasar cá con Xoada e Natal, e gostei moito, confeso, mas todo improvisado, e depois pasar a pasaxen de ano con a miña mãe, con moita seguranza, depois de facer un teste rápido, e depois os reis en Vigo tamén con moita seguranza, como acho que fixemos quasi todos. Mas os reis, como me preguntabas, portáronse moito ben e podemos celebrar o Día de Reis. E, sobre todo, o meu fillo menor teve um dia, acho que muito bonito. Ainda bem. E tu, Olivia, sempre foste à França, como é que foi? Correu bem, obrigado, bom ano novamente para todos, correu muito bem. Diria que a grande novidade, não sei se é um jingle para isso, mas a grande novidade para mim do ano é que o meu coração está ocupado. Não sei se há um jingle. Eu não sei. Vê lá até onde é que chegam as revelações. Eu não sei se é um jingle para mim, mas o meu coração está ocupado. Muitos parabéns aos dois. De nada, obrigado. É um pequeno jingle, faz favor. Mas ocupaste-o em França, foi? Não, já estás a pedir demasiado. Imagino que com uma portuguesa. Os que conhecemos a Olivier, eu conheço já há muitos anos, será com uma portuguesa, com certeza. Bom, e é com estas grandes novidades que vamos então partir para esta primeira edição do novo ano de O Visto de Fora. Não sei recordar antes, claro, que este programa é uma parceria da Renascença com a Euranet, a rede europeia de rádio. Euranet Plus. Bom, e apesar deste ar bem sorridente dos nossos amigos, o certo é que o ano começa com a Europa a enfrentar aquela que é já considerada a terceira vaga da pandemia, com a ameaça também da nova variante britânica da Covid-19. Há países, como Portugal, inclusive, que estão a registrar recordes de casos diários. E em Espanha, Begonha, como é que está a situação? Muito mal. Realmente a situação está preocupante, mas para mim há um sinal de esperança, sobretudo nas pessoas, porque o tempo que estive estes 10 dias que estive na Galiza, em duas cidades diferentes, en Santiago de Compostela e en Vigo, vi realmente que a xente está hiper preocupada e as noticias que chegaban e todo o que vi das diferentes comunidades autónomas. Mas a día de hoxe xa apertaran as restrições en comunidades autónomas como Valencia, Cataluña, como Rioja, como Castela-La Mancha, e na Galiza, para que serva de exemplo, está tudo fechado perimetralmente, o que nós chamamos fechado. Uma cerca sanitária, no fundo. Sí, cidades como Santiago, Vigo, Coruña, e estamos a falar... Mas os casos estão a subir muito, é isso? Não está a subir tanto, estamos a falar muito menos que em Portugal, porque são uma média de aproximadamente 200 e tal casos por 100.000 habitantes, mas o governo autónomo da Galiza está a ter imenso cuidado, é que os casos em Portugal são muitíssimos. Sim, realmente. foi, sobretudo nos últimos 2 dias. Uma coisa incrível, incrível. Muito preocupante. E em França, Olivier, sabemos que já houve confinamento entre novembro e dezembro, agora como é que estão as coisas? 25.000 casos média por dia, é mais ou menos o equivalente a Portugal. Em relação ao número de habitantes. Não, é bastante menos, porque em Portugal com 10.000, em França seria 60.000. Eu ainda estava nos 5.000, eu tens razão, tens toda a razão, desculpa. Agora, ao nível do confinamento, já não há confinamento em França, desde o mês de dezembro, portanto é o recolher obrigatório. Na maior parte das regiões em França é a partir das 8 da noite, mas agora já em 10, 12 departamentos é a partir das 6 da tarde. A grande diferença com Portugal tem a ver com o fecho dos restaurantes, museus, cinemas, que estão fechados desde o mês de novembro, e a grande polémica em França, mas vamos falar disto agora porque em Espanha também acontece o mesmo, mas sobretudo em França tem a ver com a questão da vacina. Mas porquê então? Porque não é normal, de facto, a França é uma humilhação. Eu acho que para o governo francês e para a França em geral, o país de Pasteur,
haver tão poucas pessoas vacinadas desde o mês de dezembro, desde o final de dezembro, é uma vergonha autêntica. A explicação principal, há várias explicações, mas é apontado número 1, que é o problema da burocracia. O Estado, a França aposta sempre, mesmo os partidos de direitos, já o disse aqui, são todos de esquerda em França, portanto apostam sempre no Estado-providência, o Estado social. O que é, por um lado, bom, tem as suas virtudes, mas depois o problema é que quando tu apostas demasiado no Estado, tens este Estado pesado que tem a França. Mas o que é que está a falhar em concreto? Não estão a ser vacinados como cá, os médicos, os enfermeiros, os idosos? Para ser vacinado em França, até a data, era mais complicado do que comprar um carro. Uma burocracia de loucos. Tens que assinar à esquerda, à direita, que não sei quem. Estou a falar para as pessoas mais velhas. Por isso, o governo francês tomou a medida, finalmente ontem, que vão ser vacinadas todas as pessoas até final de janeiro, de mais de 75 anos, automaticamente, se quiserem, como é evidente, mas não vai haver tanto os pesos da burocracia nos lares, etc. Portanto, vai haver, espero eu, mais leveza do Estado para que esta vergonha em França acabe. E este processo como é que está a correr em Espanha? En España un bocado mellor, realmente. Tamén vai máis devagar do que todos gostaríamos, non é? Mas está a acontecer en todos os países, é mesmo assim. Mas há comunidades espanholas que se queixam, Sí, de facto, de uma percentagem muito baixa de vacinados. Sí, exactamente. Temos o mesmo caso que acontece en toda a Europa, de ser pouca xente, menos xente da que se pensaba vacinada, e depois temos o caso de que con tanta festividade, tivemos o festivo de Reis no día 6, houve días festivos que por iso criticaran moitas comunidades autónomas nos que non se vacinou por ser feriados. E, por tanto, o que se está a pedir é máis rapidez, máis número de vacinações, e en España acontece unha coisa tamén que está a ser hipercriticada, e é porque, non sei se saben os nosos ouvintes, mas o ministro de Saúde, Salvador Illa, é o candidato, e foi todo un golpe de feito mesmo no Natal, cando comenzou o ano, no día 1 ou 2 de xaneiro, anunciouse que o Salvador Illa era candidato para as eleições regionais da Cataluña. Então vai deixar o cargo, non se sabe que é que o vai sustituir, estamos en plena terceira onda e con a vacinação, mas é verdade, non está a correr tan ben como se esperaba, a vacinação en España, máis devagar, e outra coisa, que non se está a vacinar primeiro, como en Portugal, o persoal os sanitarios, e sim as persoas das residencias, isso sí que é igual dos lares. Nos lares, sim. Sendo que, apesar de tudo, estas dificuldades também têm a ver com o número bastante diminuto de vacinas que até agora chegaram aos diferentes países europeus, e espera-se, é um anúncio de há poucos minutos, que com esta nova compra de 300 milhões de vacinas, anunciada esta manhã pela Presidente da Comissão Europeia, que a situação ao longo dos próximos meses possa, apesar de tudo, melhorar. Olivier? Sim, o que é interessante também é o caso da Alemanha, porque é uma polémica na Alemanha que eu acho super interessante neste momento, que há muitos partidos alemães que não entendem porque que a Alemanha, além das compras em conjunto que houve na União Europeia, não comprou outras vacinas. De facto, isto é muito curioso, é muito estranho. E lá, neste caso, eu não diria que é uma derrota da Europa, mas não deixa de ser estranho países como Israel, como o Reino Unido, como o Canadá, que estão mais à frente do que nós. O Reino Unido porque começou mais cedo. Sim, isso, mas lá está, podemos fazer compras em conjunto, é como uma família, ou entre amigos, podemos fazer compras em conjunto. Mas permitir que os países também comprassem isoladamente. Bom, mas é com esta situação de pandemia que arrancou a presidência portuguesa da União Europeia. As questões sanitárias, económicas, enfim, vão seguramente continuar a dominar os próximos meses, mas na vossa perspectiva, quais são, Begonha, os principais desafios que se colocam a Portugal como líder dos 27? Eu vou dizer o que me disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ele ouve-te sempre, antes de tomar decisões. Augusto Santos Silva, que eu entrevistei mesmo no Natal, e ele me diz precisamente que voltar o que temos... por certo que eles nos ouvem, tanto ele como a súa asesora nos ouvem. E então, unha das coisas que ele me diz tan importantes, o que o Olivier e eu temos dito neste programa nos últimos meses, que é voltar a ter peso. O peso da Europa, Olivier, que temos dito tantas veces, pois que Europa volte a ter peso no mundo, o tema do Brexit, evidentemente, e tamén o tema das relações transatlánticas, voltar a ter, claro, isto foi esta entrevista... Sim, com a perspectiva da nova presidência Foi, americana. claro, agora con todo isto que aconteceu nos Estados Unidos, esperemos que todo corra ben, que o Joe Biden possa ser eleito. Como é que dizes? Joe Biden? Joe Biden, non?
A ver Sim, como que é pronuncia o parecido, inglés. é parecido com Joe Biden. Joe Biden. Não é? José, Mas eu tenho a pronúncia, Pronúncia espanhola, claro que sim. espanhola. Estou a meter-me Espanhola. Muito bem. E na tua perspectiva, Olivier, os desafios da presidência portuguesa? Eu diria que vai ser a questão do Covid, porque afinal, o António Costa, a presidência da portuguesa, diria, tem alguma sorte, entre aspas, que é a sorte, como é evidente, o contexto podia ser muito melhor, mas, como é evidente, mas uma vez que o Brexit seguiu para a frente, com acordo, mais o plano de retoma económica que está alcançado, aprovado, mais as vacinas? Mais as vacinas, eu diria que vai ser a questão do Covid, que é, como é evidente, o principal, que é encontrar o equilíbrio, vamos falar daqui da situação portuguesa, entre os países da Europa que vão adotar nos próximos tempos medidas ainda mais restritivas, mas com a luz, desta vez sim, no fundo do túnel. Portanto, é este equilíbrio. Medidas mais restritivas com confinamentos eventuais novamente e também um plano de vacinas que vai ser para mim o grande desafio de Portugal. Sí, con certeza há un outro tema importantísimo que é o tema social, é dizer, recompor a Europa depois de toda esta crise pandémica, esta crise económica, que é unha coisa que Portugal vai tentar facer coa cimeira social, a ver se pode facer presencial do Porto no mes de maio, e van tentar xuntar precisamente a todos os parceiros sociais europeus, além dos líderes europeus, e tamén acho que unha coisa super interesante que é a cimeira coa India, non é? Para apostar tamén con a relación coa India. Mas con todo é verdade que o tema COVID vai ser estrela, sem dúvida. Seria uma boa notícia para todos nós que no final da presidência o balanço fosse favorável a esse nível e que todos estivéssemos bem melhor do que atualmente. Bom, mas esta semana, como referiste há pouco, a Begonha ficou também marcada no plano internacional com os incidentes em Washington, com a invasão do Capitólio e que acabaram, de resto, por causar 5 mortos e fazer com que muitos apoiantes de Donald Trump se tivessem, inclusive, afastado do ainda presidente. O próprio primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que é talvez o maior aliado de Trump na Europa, criticou fortemente durante o dia de ontem. Pergunto, Olivier, se terão ficado, na tua perspectiva, definitivamente enterradas as esperanças de Trump num eventual futuro regresso à Casa Branca? A resposta é enterrada definitivamente não. Não porque o voto de Donald Trump não é um voto de protesto. Eu preciso ter muito cuidado porque as pessoas em França que às vezes analisam a extrema-direita e fazem muitas vezes o erro. O erro é claro que às vezes, no início do movimento da extrema-direita, ou da extrema-esquerda, mas neste caso estamos a falar da extrema-direita, o movimento da extrema-direita muitas vezes é um voto de protesto inicialmente, mas transforma-se depois num voto de adesão. Portanto, milhões e milhões de americanos apoiam, mesmo que não seja a pessoa em si, mas a política dele. E isto que é muito preocupante. Que é este voto de metade quase da população americana para um homem e para uma ideologia. E estamos a ver uma América super dividida. Isto é muito perigoso e também, eu espero que sejam lições para nós europeus. Eu, no dia seguinte, quando acordei após este pesadelo, que eu ligo imenso a esta democracia tão bela, que é a democracia americana, eu pensei que sou orgulhoso de ser europeu cada vez mais. Porque, sinceramente, quando vejo o que acontece na China, na Rússia, nos Estados Unidos e outros países, Venezuela e companhia, digo que apesar de todos os nossos defeitos na Europa, verdade. que orgulho, neste momento de ser europeu sem magoar os outros. É verdade, mas tamén temos un problema que temos de ter aquí e por sobre a mesa, que é precisamente que estamos nun momento no que xa non é tan importante pertencer a un partido ou outro. Estamos nun momento de divisao entre os que somos demócratas, sexamos máis de centro, de esquerda, de direita, e os populistas. E todo isto que aconteceu nos Estados Unidos... Mas mesmo entre os populistas, há, apesar de tudo, os mais institucionais e os mais partidários da violência. O que aconteceu em Washington foi para lá de tudo que era... Mas os populismos são o perigo dos nosos tempos, nos diferentes países. Non vou citar cá os diferentes países e o que está a acontecer, mas realmente o exemplo dos Estados Unidos é, primeiro, o momento tan imprevisível que estamos a viver e o perigo dos populismos extremos, e temos de aprender disto, e mais do que nunca o discurso europeu é fundamental. E esperemos também que a presidência de Biden dê aí também uma ajuda. São 10 horas e 36 minutos, estamos no Visto de Fora, parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus.
Em Portugal, e de regresso ao tema Covid, dispararam nos últimos dias os casos, depois do período de Natal, em que o Governo aliviou as restrições. Governo que agora admite um possível regresso ao confinamento. Poderá, Olivier, ter sido um risco excessivo o alívio das medidas e agora estarmos a sofrer as consequências? Para responder à tua pergunta, a minha resposta é sim, mas era de esperar. Mas a resposta que eu acho incrível... Mas esse risco foi devidamente ponderado? A resposta, vou responder à tua pergunta com o que disse Henrique Barros no Público Epidemiologista esta manhã. Gostei imenso das palavras dele. Não é aceitável, nem moralmente, nem eticamente, não é decente dizer-me que isto é a culpa das pessoas. As pessoas têm de viver, ele é epidemiologista. O que é mais dramático e inaceitável é criarmos esta ideia de que isto foi culpa das pessoas, que não ficaram sozinhos em casa porque foram visitar o pai, o velho tio, ou um irmão doente, ou um amigo. Fizeram-no porque são seres humanos e têm a certeza de que a imensa maioria teve a preocupação de se defender a si e aos outros, palavras sábias, porque às vezes o fogo fica um pouco farto da culpabilização extrema que há. Claro que não estou a falar das festas loucas, por exemplo, vocês viram as imagens vergonhosas em França, na Bretanha, Rave Park, isto é que é vergonha, ou pessoas que se juntam a milhares e milhares. Agora é assim, as pessoas também são seres humanos e no Natal, claro, que havia este risco, mas também de vez em quando fazia um pouco bem ver as pessoas que nós amamos. Begonha? Sí, é un risco grande e depois non por limite da tua pergunta de antes que preguntabas a Olivier sobre isto dos limites no Natal. Realmente non por un limite algo de que é un sinal indicativo, o que significa que as persoas fican un bocado, aínda que se sean responsáveis, porque eu acho que o povo portugués sí que é responsável, mas fican como máis relaxados. Portanto, não limitar, como noutros países, o número de pessoas que deveriam estar à mesa de Natal, etc. Poño exemplo de España e o meu exemplo pessoal, non é? E que en Santiago de Compostela eu non vin as miñas amigas para proteger a miña mãe. Eu sou unha persoa moito de amigas desde sempre, de há 20 e tal anos, que combinamos sempre no Natal, e eu non combinei con ninguén, non estive nun café, porque as persoas están totalmente mentalizadas. As persoas non se xuntaran. Para ver a miña mãe tive de facer un teste rápido para eu poder ir á súa casa e estar segura, como eu, a miña familia, non é? É dizer, porque había ese limite que xa falamos cá, de persoas, as persoas están super conscienciadas. Entón, da parte verdade que dos gobernos é importante, non sabíamos que isto ia acontecer, sabíamos que os casos íanse disparar e que isto ia acontecer, non é? Por tanto, aquí non é culpa só das persoas. Isto é un equilibrio e esta pandemia é unha pandemia que está totalmente descontrolada, non é? Sim, e sobre a vacinação em Portugal, Olivier, como é que te parece que está a correr? Está a correr melhor do que em França. Como já expliquei, não parece-me neste momento que está a correr bem. Não estou a ver aqui neste momento um escândalo, um drama em Portugal em relação à vacina. Begonha? Eu tamén penso que está a correr ben. Hai unha coisa moito boa que eu expliquei en España que se comezou a vacinar precisamente o persoal de saúde, non? Os médicos, sanitarios que dissemos en España, non? Enfermeiros. E aquele receio inicial com eventuais efeitos secundários da vacina, etc., está mais ultrapassado? Sí, e depois que xa se demostrou, non é? Que esta enfermeira que morreu, que faleceu, realmente non foi por causa da vacina, non é? E eu penso que sí, e é un risco que temos de correr e Portugal, neste caso, eu penso que está a dar exemplo. Realmente, se eu comparo con España, non é? Días que non se vacina, máis devagar, ou comparamos con a França, ou comparamos con a Alemanha, realmente Portugal está a safar ben. Muito bem, eu gostava de ouvi-los também sobre outro tema, uma vez que estamos a pouco mais de 2 semanas das eleições presidenciais e que os últimos dias têm sido marcados pelos debates a 2 entre os diferentes candidatos. Que notas é que destacam do que ouviram até agora? Olivier. Para já eu vou esperar para mim o debate que é hoje à noite entre a De Ventura e Ana Gomes. O debate que eu espero muito, que eu esperava muito, e o outro debate que já aconteceu, que para mim foi de uma boa qualidade, de uma forma geral, entre André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa. Esperava imenso e pensei, eu podia falar durante horas e horas deste debate, mas eu pensei, vou ter que resumir o que é que eu achei curioso, porque estamos na Renascença, e revi esta manhã, antes de entrar no estúdio, o debate, aos 6 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa cita o Papa Francisco. E lá achei super interessante, porque o Marcelo disse, André Ventura, a minha direita, a direita social, não é a vossa direita. A direita é securitária, disse o Marcelo sobre Ventura. Mas eles não têm o mesmo Papa. Os dois não têm o mesmo Papa. E acho super interessante é que a referência de André Ventura é João Paulo II, e já ouvimos André Ventura falar mal, a fazer algumas críticas sobre o Papa Francisco,
Enquanto a referência atual, não estou a dizer que o Marcelo não gosta de João Paulo II, mas ele fez de propósito de citar o Papa Francisco, porque neste momento a Igreja está claramente dividida, e vimos o que acontece na Itália entre o Papa Francisco e o eleitorado de Matteo Salvini, e esta referência do catolicismo, algo que nunca vi num debate em Portugal, falar de religião num debate, Marcelo fez questão de mostrar de aventura: eu sou católico, o meu Deus, nós temos o mesmo Deus, mas o Papa, a ideologia, não é a mesma, porque sabemos a posição do Papa Francisco sobre os migrantes e sabemos a posição do André Ventura sobre os migrantes e sabemos que, claro, uma das razões pelas quais ele não alinha com a posição do Papa Francisco de Ventura tem precisamente a ver com isto. Achei super interessante esta diferença entre os dois homens. Mas daquilo que ouviste dos debates até agora, vieram alterar alguma coisa de substancial naquilo que era o posicionamento dos candidatos, em termos de ideias, claro, mas também junto do eleitorado? Não, eu acho que não. Eu acho que este debate vai reforçar Marcelo e vai reforçar André Ventura. Agora, eu acho que a grande questão aqui que se coloca é ver se André Ventura vai chegar na segunda posição ou na terceira, porque do resto eu acho que está ganho. E Ana Gomes, Begonha, daquilo que tens ouvido, será que está aquém das expectativas? Non sei, porque confeso, como acabo de explicar, eu non estive presente en Portugal, non é, durante os debates, non é? Agora vou retomar toda a actividade, mas isto... Vais ver de uma só vez toda a primeira temporada. Vou ver com calma, se estive a ler, mas non é igual ler do que ver. Nós como analistas e como xornalistas debemos ver e debemos ser tamén sinceros con a nosa audiencia, non é? Mas neste caso eu penso que Ana Gómez pode ser unha sorpresa, non é? Sin dúbida, o André Ventura penso que está a ficar un bocado xa con menos fólego, menos forza do que inicialmente tiña, e sin dúbida que o presidente Marcelo, neste caso o candidato Marcelo, pois é máis do que nunca tamén un analista que nos debates crece, sin dúvida. Ele garantiu já que deixou de ser comentador. Sí, ele garantiu, mas sin dúvida, isto que explicaba Olivier aquí, non é? Ele é tan inteligente que neste caso citar o Papa Francisco, porque realmente as persoas que coñecen a Marcelo saben que a Igrexa que ele sempre defendeu, non é? A parte social da Igrexa, a parte da solidariedade, a parte de defensa das persoas. Por tanto, é moito interesante e é máis unha vitoria dialéctica. Agora, os portugueses teñen a palabra, non é? E para mí tamén o significativo é que a campaña máis atípica por causa do COVID, non é? Que nos lembramos, e non poder ver os candidatos na rúa, non é? A falar coas persoas, faz que ainda é máis importante os debates, neste caso na televisão, e é pena que non teñamos na rádio, ainda mais atípica será. Mas o que é fascinante na posição do Ventura nos debates é que, ao contrário do Vox em Espanha, de Le Pen em França e de Salvini na Itália, ele não é um líder agressivo nos debates. E quando vês um debate da Vox, meu Deus, tipo, eles carregam em força. A Le Pen questão estratégica, imagino. Eu penso que é estratégia. Estratégia, mas, mas também haver um pouco a personalidade dele também. Mas eu acho que ele prepara o plano de agressão, entre aspas, para hoje à noite. Mas, para a sua grande... Porque eu acho que o adversário na aventura não é Marcelo Rebelo de Sousa. Pode ser ideologicamente, mas ele sabe que está perdido. A questão para ele é, sobretudo, marcar o eleitorado acabando no segundo lugar. Mas, con todo, Olivier, eu concordo con Miguel, é estrategia. Sin dúbida está totalmente estudado, porque o seu discurso anterior é un discurso moito agresivo, demasiado agresivo. Então, ele quer captar os votos que do Marcelo, non é? Parte dos votos do Marcelo. Por iso tende a suavizar o discurso. Mas depois vamos ver o debate e comentaremos para a semana. Sim, seguramente. Bom, mas por agora temos de avançar, porque é a altura do momento mais esperado do Visto de Fora. Do século. Índice de Tugalidade. É o habitual índice de Tugalidade, onde todas as semanas desafiamos aqui o Olivier e a Begonha a mostrarem que sabem o significado de uma expressão da língua portuguesa, expressões que nem sempre, como sabemos, são o que parecem. Ora, nesta altura de temperaturas gélidas, não sei como é que se dão aqui com as baixas temperaturas, quero saber se são ou não pés frios. Pés frios? Sim.
O dos pés frios? Non, Pés. eu non sei nada pés frios. Son unha persoa con enerxía, con sangue. Pés frios é alguén que fica así que non ten, É non isso. ten, non ten sangue. Pode ser, mas não é o significado desta expressão. O que é que quer dizer pé frio, Olivier? Pé frio é ser alguém chato. Não. Non, eu penso que é alguén que non É desagradável. Alguém que chega aqui com o pé frio é desagradável. É desagradável. E pode não ser boa alguém companhia. Alguém que cheira mala. Isso é simplesmente pé mal cheiroso. Não. Pé frio é uma expressão importada do Brasil, aliás, e que é usada para referir a alguém que não tem sorte. O azarado, não é? Aquele que eu tem não azar ao sabia jogo, isto. por exemplo, é um pé ok. frio. Non sabía Quem isto. joga na lotaria e nunca sai, é um pé frio. Ok, máis unha coisa que aprendimos. Uau. E com esta temperatura é tudo frio, não é? É pés, é mãos, É enfim. tudo. Sí. Índice de Tugalidade. A ver se acertam para a semana. Bom, mas temos aqui também, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao teu negativo, Begonha. Pois o meu negativo foi precisamente non poder ver algunhas persoas das que gosto moitísimo, que son quase como da miña familia, non é? No Natal, precisamente para protexer a miña mai. É dizer, estamos nun momento extrañísimo, nun momento no que a parte afectiva estáse a notar e está a ficar moito fragilizada e as persoas están a ficar tamén con moita depresa ou algunhas, porque temos de escoller para poder estar con uns, temos de deixar de estar con outros. Entón, para min foi dramático, confeso isto, non poder ver, non poder abrazar algunhas persoas que só vexo 2-3 veces por ano para poder ver a miña mai e estar en casa da miña mai unhas horas, non é? Mas isto do COVID é o que ten, non é? Que temos de ser moito fríos nas decisões que tomamos, porque senón depois podemos ficar sin os que máis queremos. Olha, e foi fácil esse relacionamento, porque às vezes pode haver pessoas que do outro lado não compreendam da mesma forma. Foi fácil porque as miñas amigas, é verdade que somos todas temos, por sorte, connosco os nosos pais, ou un dos dois, e fixemos o mesmo, non é? Entón nos comunicamos como tantas persoas a través do online, a través do WhatsApp, a través de... Eu só vi algunhas persoas que me encontrei pela rúa, non é? E quasi con a distancia, porque en Santiago de Compostela as persoas realmente estaban, e estamos a comezar o ano santo xacobeo, e estaban totalmente mentalizadas. Fiquei, sí, acho que todos o tomamos moito ben, con moito cariño, mas foi para mí moito triste porque eu non as vexo, non é? E o teu negativo da semana, Olivier? O meu é mais leve, mas o meu negativo é o frio. Não suporto o frio. E é muito engraçado porque as pessoas em Portugal às vezes me dizem: mas Olivier, desculpa, mas tu vens de um país onde está frio. A resposta sempre, claro, mas é por isso que eu saí do meu país, não é? Só por uma isso. das razões. Mas uma coisa genial no questão do frio é que eu vi que no outro dia, com um amigo meu, estamos a beber um café, uma conversa que eu nunca costumo ter, não? Que está tão frio que nós falávamos do que é que nós temos como radiador, como lareira elétrica. Isto é surreal. E tu, o que tu tens? Eu tenho um radiador AB42. E tu, uma lareira elétrica que funciona lindamente. Pois anda que ter, imagina, Olivier, o que era estes días antes dos Reis en Vigo, ter de estar a beber o cafeciño na rúa con 2 grados, 1 grau de temperatura ás 5 ou 6 da tarde. É dizer, porque estaba todo fechado a partir das 5 da tarde. Mas olha Então, que este cá em frio- Portugal, nesta altura, a temperatura não tem sido muito diferente em muitas regiões do país. Bom, mas vamos para os positivos, aqui para nos aquecermos. Begonha, o teu positivo da semana. Pois há varias coisas. Primeiro, é que comezou o ano santo xacobeo, non é? E para min foi, e transmito ca aos nosos ouvintes da Renascença, que vayan á Catedral de Santiago cando puderen. Emocioneume, quasi xoraba, e o digo de verdade, porque ficou tan bonita depois do restauro. E entrar pela Porta Santa, pedir ao santo, como eu pedín, unha serie de coisas para este ano, non é tan duro, e ver que realmente temos unha certa esperanza con isto do Xacobeo e que a Catedral de Santiago vai acoller aos peregrinos, e esperemos que ao Papa o 2021 ou 2022, é mesmo moito bon. E depois, tamén outra coisa sirísima que me aconteceu en Vigo, e transmito isto ca aos ouvintes da Renascença, e é pensar todas as persoas que encontraba en Vigo e a unha loxa cualquier e decía que moraba en Lisboa, que tal. Ai, Portugal. O amor que há en Vigo
concretamente perto da fronteira, en toda Galiza, mas sobre todo o máis perto da fronteira, a parte transfronteriza por Portugal, é tan grande que se transmite en todo lado, e dizer que moras en Lisboa e dizer que sorte, é a cidade máis bonita do mundo, e o Porto tamén. Nós já sabíamos. Sí, mas que fora de cá se recoñece, é verdade que Galiza e Portugal están Mas já há moito. demasiados espanhóis em Portugal. Já... E franceses também começam a abundar. Espanhóis, mas dentro dos espanhóis estamos os galegos, atenção, Olivia, o teu positivo. O positivo é um adjetivo que eu adoro em Portugal quando vou num restaurante ou tudo isso, e apontei isto, claro, que isto é, às vezes procuro mais o positivo e o negativo da semana, e quando me acontece isto, pego, como já vos contei, um telemóvel, e para dizer, tenho que gravar isto, pequenas observações do dia a dia. E um adjetivo que eu adoro no restaurante em Portugal, que é a palavra caseiro, caseira. Ou seja, muitas vezes eu pergunto ao homem da tasca, muda de chocolate. Ei, está caseiro, está ótimo. O que é que... E o vinho? Ei! É o vinho caseiro, não tem produto nenhum. Não tem produto nenhum. E depois o melhor, sempre, hão de reparar, do caseiro, que é sempre, eles dizem isto nas tascas sobretudo, e tem piripiri, e lá eu pergunto, ei, eu tenho, mas cuidado. Isto é caseiro. Portanto, a palavra caseiro, E caseiro que eu significa que adoro. pica mais. O piripiri mas caseiro pica mais. Sim, caseiro, e sobretudo eles dizem, não, é feito por nós, cuidado, sim, é sim. caseiro. Mas tu também, Begonha, tens uma preferência especial por este tipo de restaurantes, não é? Com certeza. E cumprimentamos cá que os do Bitoque, non é? Porque os nosos amigos do Bitoque son fantásticos. Os amigos do Bitoque. É verdade, para mí son os dos ouvintes da Renascença máis fiéis que há. E, aliás, eu tenho a certeza que o Bitoque é... É caseiro caseiro. todo. É caseiro todo. Tudo E é caseiro. verdade, Bem, é verdade. Convosco é que estamos sempre em casa. Begonha Inigas, Olivia Bonamici, os participantes do costume aqui no Visto de Fora, numa altura que estamos no fim de mais uma edição, a primeira deste ano de 2021. Já sabe que todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses, e que podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, um bom fim de semana. Paulino, um abraço. Tchau. A sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo, impar na música.